Olá, pessoal, sejam bem-vindos no Ponto Podcast, que é o podcast feito para você. Estamos aqui hoje, eu, Tânia Ossi, Vanessa Morales e nossa convidada especial, a Priscila Sanches, porque o assunto merece. Antes de tudo, já vou pedir, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal para você ser avisado sempre que a gente postar e colocar coisas novas e também ajudar a gente a trazer para você sempre os melhores conteúdos, ok? Isso ajuda demais, não é mesmo, Vanessa? Ajuda muito. Mesmo que você assista, tem muita gente que assiste e não se inscreve. Então vai lá, assiste, se inscreva no nosso canal. Clica no sininho. Isso aí. Vai ficar sempre lá ligadinho nas coisas que a gente posta. Isso, e ajudar a gente a dar uma força, né, pra gente crescer cada vez mais. Então hoje o assunto, primeiro de tudo, vou agradecer, né, Priscila, muito obrigado por ter topado, por ter vindo. Grande prazer. Tô super feliz de estar aqui. Nós é que estamos mais ainda, tá bom? Porque o assunto é muito legal, né? Nós vamos falar sobre ozonioterapia, gente, que recentemente foi aprovada pelo Senado como tratamento terapêutico complementar, né? Então isso deu um boom aí na questão da ozonioterapia, todo mundo falando como é que é, né? Eu tenho várias dúvidas e a gente trouxe nada mais, nada menos que a Priscila, que já faz isso há um tempão aqui em Lençóis, eu, italiana, batendo no microfone como sempre, né, que já faz isso há um tempo aqui em Lençóis Paulista com os seus clientes, e ela vai contar pra gente como é que funciona, porque afinal de contas não é uma técnica nova, né, Priscila? Que eu pesquisei, desde o século XIX isso já é usado, né? Então eu acho que tô super interessada. Super em alta, né? Agora tá em alta e a gente tá super curioso pra saber tudinho sobre isso. Então já começa, Priscila. Vamos lá, Pri. Primeiramente, assim, você quer se apresentar pra gente, que eu nem te apresentei, né? Eu tenho Sei que você... câmera. Você tem... Posso falar aqui? Isso. Bom, gente, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. Sou especializada em acupuntura, RPG, quiropraxia. Sempre fui apaixonada por trabalhar com dor. E aí conheci a ozonioterapia, que veio agregando muito com todas as minhas terapias, né? Não só mais para dor hoje. Então, hoje eu sou uma terapeuta integrativa. Então, a gente cuida do paciente como um todo, proporcionando que ele tenha uma melhora real, indo na causa mesmo dos problemas. E você usa a ozonioterapia integrada com as outras coisas que você faz? Sim, ela apresenta muito mais resultado quando a gente consegue olhar o paciente como um todo, suplementação desse paciente, atividade física, alimentação, várias questões influenciam no desenvolvimento celular desse paciente. Então, o ozônio tem melhor ainda a resposta no corpo. Entendi, junto com as outras terapias. É uma terapia complementar. Então, não é Entendi. só a ozonioterapia que é a solução dos nossos problemas, né? Certo. Como hoje tá todo mundo procurando muito ozônio, não adianta chegar pro terapeuta e colocar, resolve para mim. É o ozônio que vai resolver. Que pena. Né? A gente precisa associar várias coisas. Entendi. E deixa eu já entrar assim na questão que eu sou curiosa. Por que o ozônio? Qual que é a especialidade a especificidade do ozônio? Por que não outro gás? O ozônio é um gás natural, então o famoso conhecido, né, da atmosfera mesmo. E nosso corpo produz ozônio naturalmente, só que em menor quantidade. E a questão do ozônio é por ele ter um leque de terapêuticas mesmo. Então, ele elimina os vírus, fungos, bactérias, ele melhora a dor, ele é anti-inflamatório. Então, ele parece... como que a gente pode... Ele é mais completo. A gente já tem ele dentro da gente, então ele não consegue causar... Uma suplementação disso. Isso, tudo que a gente tem no corpo, o nosso corpo absorve melhor. Entendi. Então o ozônio vai potencializar o oxigênio que a gente já tem dentro dessa célula. Certo. Que legal. A gente pode... Agora eu achava legal você falar pra gente como funciona essa terapia. Daí a gente vai te falando das nossas curiosidades, né? Porque eu li horrores de coisas, um monte, assim, ó. Quero saber tudo. Mas é legal você dar uma introdução para as pessoas saberem o que é, como é feito,
de modo geral, né, Pri? Ok. Depois nós vamos entrar lá Tá, nos assuntos mais delicados. Vou tentar ser breve, então. Certo. Existem várias formas de fazer ozonioterapia, né? Uma delas, e a mais procurada, é a aplicação local. Então, o paciente tem uma inflamação, tem uma dor, seja no ombro, seja no cotovelo, no joelho. Ele vem e a gente injeta esse gás nessa articulação, naquele local, tá? Então, esse seria o ozônio local. Tem o ozônio auricular, posso mostrar? Pode, claro. Que muito utilizado nas crianças, em pessoas que têm rinite, que têm alergia. Ele vai tratar de todas as afecções de cabeça e pescoço. Então, através de um estetoscópio, a gente tira o ozônio, né? Extrai o ozônio do gerador e aplica sem dor, sem desconforto nenhum. Que legal. Que Muito legal. As Então, criança crianças fazem pode. Era uma das minhas tranquilamente. curiosidades, se é para todas as idades. Sim, Se todas cria- as idades. Porque às vezes a criança sofre com algumas, né, respiratórias, essas coisas ajuda. Ajuda muito. Então, muito. a gente vê as crianças sofrendo. Eu fiquei com essa curiosidade. Falei, será que criança pode fazer? Bom, uma outra forma é através do ozônio sublingual. Então, através de uma sonda pequenininha, coloca embaixo da língua, fecha a boca e a gente coloca o ozônio também dentro da boca. O paciente vai bochechar por 1 minuto e ele vai engolir isso. Então, para infecção de garganta, qualquer problema de gengivite, alterações nessa cavidade, né, da boca e garganta até o estômago, ele também vai ajudar bastante. Principalmente por ser bactericida. Então, o vírus também. Se tiver um vírus instalado aqui na garganta, o ozônio já vai resolver também, né? E também não tem... ele não tem dor, não tem desconforto. A única questão é a gente não inalar o ozônio. Então, o ozônio só vai fazer mal quando a gente respirar ele, quando ele for pro pulmão. Entendi. Tá? Bom, a segunda forma, né, que aí a gente fala que essas primeiras que eu citei são formas locais. E agora a gente vai falar do ozônio sistêmico. Eu já sei o que ela vai falar. Eu estou preparada. Eu ia fazer essa pergunta, não vai precisar. Pode falar. Mas a gente vai perguntar depois várias coisas. O ozônio sistêmico é quando o ozônio entra em contato com a nossa circulação, com a nossa corrente sanguínea. E existem 2 formas. Eu vou falar da menos polêmica primeiro, né? A gente tira o sangue, ozoniza e aplica intramuscular. Então, é uma terapia já bem antiga também, que é a autoemoterapia. Então, essa é a autoemo menor, tá? A autoemo maior só é realizada em centros médicos, tá? Que aí é uma maior quantidade de sangue que é tirado, passa num outro equipamento e depois ele volta esse sangue para a corrente sanguínea mesmo. E aí isso não é realizado em consultório. Tá? Então, Entendi. no consultório, a gente só faz a autoemo menor, Tá né? Que aí você tira uma quantidade menor, Isso, faz de o processo. 5 a 10 ml, já Isso. Tudo no mesmo autorizado. dia. E Ali, aplica uma injeção. Rapidinho. É uma injeção. Isso, e aí a gente usa muito intramuscular, no glúteo mesmo. Tá, Né? entendi. Não tem desconforto. O mais incômodo é punção de veia. A injeção E não aquela dói, pica- porque não é o dói. seu sangue. Entendi. Então, não é ácido aquilo, né? Então, não vai arder, não tem queimação nenhuma. Só a picadinha. Só a picadinha mesmo, né? Que bom. Entendi. E agora, A mais polêmica. que é a forma retal. E é essa mesma sonda que eu mostrei, sublingual. Então, uma sonda muito fininha, calibre 12, uretral. Uma sonda uretral usada em criança, né? E a gente precisa introduzir apenas alguns centímetros, tá? Quando o paciente não consegue introduzir, por dificuldade de se movimentar mesmo, paciente muito obeso, paciente com discernimento afetado, eu introduzo essa sonda sem problema nenhum, Tá. né? Exatamente por ela não causar nenhum desconforto. Mas eu tenho usado nas minhas práticas ensinar o paciente como eu aplico em mim. Então, o paciente fica sozinho na sala, a gente passa um lubrificante nessa sonda e vai ser introduzido sem constrangimento algum. Ele veste a sua roupa e fica só com esse
Negocinho pra fora. entendi. Pra fora. Quer dizer, sem É bem constrangimento tranquilo, nenhum. sem constrangimento. Bem tranquilo. Todo mundo, não, até hoje, todas as pessoas, quando eu falo retal, muita gente nem sabe, né? Vai lá procurar ozônio, mas não sabe as formas. Então, quando eu falo retal, os olhares se transformam, modificam, porque existe realmente um preconceito, principalmente os homens, né? Para nós mulheres, parece que é um pouco Pra mais mulher que faz flexível. exame ginecológico, né, gente? É verdade. A gente já vamos dizer assim, nós já estamos acostumadas, né? Isso. Não E essa é uma sonda. a uma sonda sondinha, no reto, né? mas... É. Mas exatamente. uma Eu digo assim, sondinha. a mulher já está acostumada a se abrir, vamos dizer, né? Para um profissional ali, desde, né? Então, de menina, desde né? A menina, gente né? já É precisa verdade. fazer essa rotina, né, É, ginecológica. Então, não tem tanto espanto com as mulheres. Mas ainda tem. Ainda assim, Entendi. tem mesmo. Gente, não tenha vergonha. Vamos parar com isso. Se for pro bem, olha, uma sondinha bem fininha. Eu acho que você nem sente. Também É acho igual que deve aquela ser que a bem gente tranquilo. põe quando a brinco gente sempre. faz a cirurgia, por exemplo, e põe pra Isso, fazer xixi. Exatamente. Eu sempre brinco que não dá pra se apaixonar pela sonda. Porque não sente, exatamente você não sente, sente, né? né? Depois você veste a sua roupa normal, você pode sentar, o paciente vai deitar, né? Vai ficar na posição de lado e Pri, mas não dá, você não sente nada, não dá nenhum desconforto, não dá uma vontadinha de ir no banheiro, assim, não dá um... as primeiras sessões, como o corpo ainda não está, né, habituado, ele está reconhecendo, o paciente pode sim sentir alguma sensação de gases, tá? Não é uma Mas não pela dor. sonda, né? Pelo ozônio. Exato, por conta do gás, Sim. por conta do ozônio. Aí ele entra em forma de gás. De entra gás. um gás. É exatamente, olha, como se tivesse ozônio aqui. Ah, entendi. Então, o paciente fala, mas aí tem alguma coisa? Sim, aqui tem. Então, o que é o ozônio, né? São 3 moléculas de oxigênio que se juntam e eles vão estar ali agindo como ozônio por um certo tempo. Não dá para eu extrair o ozônio do gerador e ir lá na tua casa para eu aplicar em você com o ozônio dentro da seringa. Porque ele tem ele tem um tempo ali de validade. Isso, é no máximo 20 minutos se tiver numa temperatura baixa. Se a gente ozonizar uma água, 20 minutos ela vai estar assim com nível alto de ozônio. Depois ela já começa a perder. Agora, se eu manter esse ozônio só dentro da seringa, ele vai virar oxigênio. Vai virar oxigênio. Porque as moléculas são instáveis e elas buscam a estabilidade. Então, ele vai ficar só o oxigênio. Entendi. Ó, então, só pra recapitular. No ouvido entra como gás. Entra um gazinho. Isso. A criança coloca, ou o adulto. Isso, a gente umedece uma gás e vai sentir Entra. uma pressãozinha bem suave. Isso. Essa aqui é sublingual. Também é o gás. Também é um gás. Aí você toma uma aguinha pra fazer Não. É o gás mesmo. O gás que você vai bochechar Com a sua saliva. por 1 minuto e depois você vai engolir. Ah, entendi. Aí você engole esse É que gás. quando você falou desse processo, eu já imaginei um negócio líquido, fazendo Não. bochecho engolindo. Tem Entendi. a água ozonizada, né? Que a gente pode ozonizar uma água pura para você fazer esse bochecho também, Tá. tá? Mas o mais usual É assim. é só o Que gás, já é- porque eu já vou é perder direto. muito tempo ozonizando aquela água para ela ter uma concentração alta de ozônio para então ter efeito terapêutico. Então o gás a gente explica para o paciente, a gente treina ele sem ser ozônio. Pra fazer certinho. Pra fazer certinho. Entendi. Tem um ensaio antes, né? Sim. Pra não perder. Entendi. E o que eu posso tratar com ozonioterapia? Bom, como ele trata bactérias? Ele mata as bactérias, os vírus, fungos, e ele é anti-inflamatório, então tem muitas doenças que são tratadas com ozonioterapia, né? A literatura traz mais de 230 doenças. Algumas literaturas falam 250 doenças, então tudo que tiver inflamação, o ozônio pode tratar. Entendi. Então, qualquer coisa. Tem uma contraindicação? A Pri? única contraindicação do ozônio para fazer ozônio sistêmico. As outras não tem, mas o sistêmico ozônio é a sistêmico, injeção. isso, que é Certo. o venoso ou o retal, quando a gente coloca grande quantidade de ozônio em contato com a corrente sanguínea, a única contraindicação é o G6PD.
Então, eu, na clínica, só faço ozônio sistêmico se o paciente chegar já com esse exame. Então, ele vai passar na consulta, eu vou solicitar, se a indicação for ozônio sistêmico, para fazer um exame simples de sangue. É um exame que você faz em jejum mesmo, de G6PD. E o que é? É o exame do pezinho, que todo mundo faz quando a gente nasce. A função é glicose 6-fosfato de hidrogenase, por isso que a gente abrevia e fala G6PD. A função dessa enzima é proteger a nossa célula contra a oxidação. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostro, através de uma luva de procedimento, eu vou colocando o ozônio e o que o ozônio faz nessa luva de procedimento. Ela se parte, ela se dissolve. E é exatamente isso que o ozônio faz quando entra em contato com uma bactéria, com um vírus, porque eles não têm essa proteção de G6PD. Então, por isso que eu preciso desse exame, para que o paciente esteja protegido contra a oxidação do ozônio. Então, a gente tem que estar com isso aí em ordem. Isso. É isso? É, para fazer o ozônio sistêmico, tá? Certo. Se você quiser fazer uma aplicação intramuscular só, a quantidade é pequena, a concentração é pequena, não vai para a corrente sanguínea, é local o efeito, então não precisa. Então o paciente chega e já faz na mesma hora. Entendi. Aí a gente solicita Aí eu chego lá e falo, Pri, quero fazer a indicação a gente vai avaliar. sistêmico, e eu faço o exame e não tenho. O que eu faço? Não tá certo. Até hoje, eu só G6PD. tive 2 pacientes que estavam com G6PD abaixo do normal. Aí a gente vai tratar esse paciente antes. Aí você trata essa parte. Isso. Aí eu vou suplementar, Entendi. eu vou potencializar, como se eu estivesse tratando o sangue dele, potencializando, Teria alguma coisa a ver com a fortificando. nossa imunidade, assim? Tudo a ver. Tudo a ver com a nossa Tudo a ver. imunidade. Entendi. Nós vamos entrar nesse assunto também de imunidade, que, né? Nós já tocamos nesse assunto na preparação da pauta, Não, né? porque às vezes, menina, eu sinto, a gente já conversou sobre isso, a gente viu conversando. Às vezes a gente sente que baixa, né? Que você fala assim, gente, acho que eu tô muito, a minha imunidade tá baixa, tô pegando tudo, tô ficando resfriada. Passou perto, tá pegando. Então não sei se é uma sensação que a gente tem ou se realmente acontece, né? E eu acho que isso não tem idade, e não tem, porque a gente passa por estresse oxidativo o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos perdendo oxigênio celular. Então, hoje de manhã minha filha acordou, mãe, tô muito esgotada, tô acabada. Ela jogou vôlei ontem, vários jogos, foi em outra cidade, né? Ela falou, você podia fazer alguma coisa em mim, né? Então ela maravilha, né? Ela Mãe. mãe. Que maravilha, tá lá com a piscina. A gente já vai ligar agora, falar, Pri, não, eu todo dia eu falo, Pri, nossa, hoje eu acordei. Agora você falou do estresse. Estresse. Hoje, o estresse, eu acho que é uma das grandes causas de quase tudo que a gente tem, né? Eu posso só te interromper, porque eu Pode. queria, antes de você entrar em outra questão, eu acho que tem uma pergunta importante também para fazer para ela a respeito da ozonoterapia. Guarda aí. Guarda, Essa depois questão nós vamos falar do estresse. eu não queria te interromper, não, mas é que eu acho que tá mais Tá certo, vamos na lá. linha aqui. É assim, tem alguma coisa que impeça de eu fazer? Eu não tô falando de contraindicação, eu tô falando, tem alguma preparação? Tipo, hoje eu vou fazer a minha aplicação lá de ozonoterapia com a Priscila. Eu não posso ter comido alguma coisa, eu não posso ter tomado algum remédio, eu não posso... Alguma preparação assim? A gente orienta algumas coisas em relação ao intestino. Então, se você está com o intestino preso 3 dias sem funcionar, não é legal você ir para o ozônio, porque a absorção vai ser muito pequena, né? Mas não é por isso também que o paciente vai colocar um supositório ou vai tomar laxante. Então, daí a gente vai tratar esse intestino também do paciente para que possa absorver o ozônio, né? Tanto as orientações, suplementações, né? Ingestão de água é fundamental. Eu tenho pacientes que não tomam água. Não tem como fazer o intestino funcionar, né? Outra coisa... Se eu tiver feito algum tratamento médico, assim, uma aplicação, não sei... Algum medicamento. Algum medicamento que... Entendi. A vitamina C, porque a maioria das pessoas hoje que se cuidam e se tratam, se preocupam com isso e tomam a vitamina C. A gente orienta o paciente a não tomar a vitamina C 4 horas antes, no dia do ozônio.
Entendi. tá? Para ter uma melhor absorção. Porque a vitamina C também é um antioxidante. Então, para eles não se anularem, tá? Olha, que Eu tô interessante. lembrando de um tratamento com o PRP, que é plaqueta rico em plasma. No mesmo dia, a gente não faz também. É uma terapia muito usada para cartilagens. Então, no joelho, né? Eu não faço. Aquelas aplicações, sim. Eu não Legal. faço, mas eu já tive pacientes que falaram assim, acabei de fazer e tal, e veio fazer o ozônio, porque o ozônio tem tantos benefícios, e aí o paciente acaba se perdendo no mais, né? Então, nem tudo que é mais é melhor, né? Entendi. Então, no caso do ozônio, a gente sempre frisa isso também para o Entendi. paciente. Então é legal também o paciente ser aberto, né, com você, de falar o que está acontecendo, né? Você falou de algo que não possa fazer, né? Mas me vem muito mais coisas do que se deve fazer, Tá. né? Para um preparo de cirurgia, por exemplo. Quando você vai, sei lá, ter uma prova de corrida. Então, eu tenho muitos atletas também que vêm otimizar a performance através da ozonioterapia. Então, é bem menos restrições do que indicações. Entendi. E qual que o pessoal procura mais para quê? Ozonioterapia para dor? Olha, eu vou falar bem sincera. Hoje, por conta do emagrecimento, a procura é muito grande. Então, hoje, de 10 pacientes que eu tenho na clínica, digamos que 4 é para emagrecimento, 2 doenças autoimunes, 1 para prevenção, para manutenção só da saúde, performance, e o restante é dor. Dor local, assim, dor muscular. Isso. Fibromialgia hoje também tá crescendo bastante, porque as pessoas estão estudando mais o funcionamento celular. Então, fisioterapia é uma coisa que tem aumentado muito a procura pelo ozônio também, por ser complementar, né? As pessoas não estão tendo o resultado que elas esperam só através de medicamento. Então, eles acabam recorrendo. É porque o medicamento também, às vezes, a gente vai utilizando por um longo período e aí você usa. Normalmente a gente tem que trocar, vai perdendo né? efeito. Que ele vai perdendo. E a fibromialgia é uma dor generalizada, né? As pessoas sentem dor em tudo. Então, você imagina que os medicamentos devem ser muito fortes. Então, eles vão, a longo prazo, né? Realmente uma terapia A alternativa. fibromialgia é um conjunto de vários acontecimentos, né? Então, existe umidade no intestino, existe fungo no corpo, existe alteração no processo de sono, de metabolismo celular. Então, não dá para tratar a dor da fibromialgia. A gente tem que tratar de forma global mesmo. Não é tratar o sintoma. Isso. Né? Mas E, tratar a causa. gente, eu não sou contra medicamento. Medicamento Não, existe, entendi, graças claro, a Deus, gente ele salva a precisa gente, usar, né? Mas o remédio deve ser visto como um tratamento por período e não de uso contínuo. Esse é o grande erro das pessoas, o abuso dos remédios. Porque você está sofrendo alguma alteração, vamos lá, a gente precisa do medicamento, mas, por exemplo, omeprazol, eu conheço pacientes que têm na clínica que tomam há anos. Há muitos anos, né? Omeprazol tem uma indicação curta, ele tem indicação muito bem-vinda, porque ele tem mas efeitos curta. colaterais bem graves, né? Muito graves. Eu já li sobre... E a gente toma achando que é balinha, né? O que tem? Tomar um omeprazol todo dia, eu me sinto tão bem. Hoje eu vou dar uma abusada. Já vou tomar um omeprazol de manhã. É bem isso, eu vou tomar antes de ter a dor, eles falam. Pra proteger, pra prevenir, porque foi assim que aprendeu, né? Porque quando a gente vai dar uma abusada... né? Você toma um alívio, você toma uma dipirona, você toma... Né? Tô com dor de cabeça, vou lá e tomo uma neusa. A caixa de remédio em casa, não é? Que tem Quem tudo. não Em casa tem? eu tenho muitos remédios. Na minha casa parece uma farmácia. Mas é isso, a gente vai tomando... E eu particularmente, tomo um remédio de uso contínuo faz muitos anos, porque eu sou hipertensa. Então, a gente, inclusive, tive que aumentar a minha dose. Posso fazer uma consulta com você? Claro. Daqui a pouco. Terminando, nós inclusive. Já estamos, inclusive, marcadas já para ir fazer a ozonioterapia. Você acha que é o quê? A gente já está aqui já querendo fazer tudo. Inclusive, emagrecer, olha só. Já é um programa com segundas intenções, né? É isso.
Então, legal. Então, a gente já falou agora, assim, de qual que é o uso, né? Mais as pessoas procuram, que não tem nenhuma contraindicação, que crianças podem fazer, que outras pessoas podem fazer. Então, a gente pode entrar mais na questão parte, que a parte do estresse, né? Que gera muitas outras doenças, né? Eu, particularmente, toda vez que eu vou no médico, ele me pergunta, Vanessa, você tá estressada? Claro que eu tô estressada. Sempre, todos os dias. Quem não tá, gente? Todo mundo tá estressado, todo dia. Então, e aí você vai ficando ansioso, então daí vem essa outra parte, né? O estresse leva a essa parte emocional. A ozonioterapia ajuda nessa parte também, Pri? Muito. Ajuda muito. Olha que interessante. Porque ela não atua no emocional, né? Eu acho que emocional, então nós temos a terapia, nós temos outras questões emocionais. Porém, o emocional está ligado com serotonina, que a produção da maior parte da serotonina é no nosso intestino. É onde entra a ozonioterapia. Por isso que de forma secundária, talvez não seria essa palavra secundária, né? Muitas coisas que a gente precisa para ficar, né, equilibrado, elas são produzidas no nosso intestino. Nosso intestino. Por isso que se diz que é o segundo cérebro. Exatamente. Então, a gente precisa cuidar do intestino, gente. Então, O que tem, então, essa relação? Porque a gente até chegou a conversar sobre isso, né? A relação de ter um bom funcionamento do intestino e ter uma boa saúde, ter uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, é exatamente pela importância que ele tem na produção de vários hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, que são essenciais para a nossa vida. Tá em equilíbrio, né? Então, quando a gente, voltando ali no estresse, né? A gente fala do estresse. Quando a gente tem um momento de estresse, porque pode ser um nervoso, a gente tem uma liberação de cortisol, que é ótimo para o nosso corpo, mas não em excesso. Então, isso tudo a gente precisa equilibrar novamente. E aí, se o meu intestino não tá legal, não tá equilibrado, com uma boa microbiota, ele não vai ter a produção adequada na produção de serotonina para poder equilibrar todo esse estresse que foi liberado, né, nas nossas células mesmo. E o que significa ter um intestino funcionando bem? É simplesmente ir no banheiro? Tipo, eu vou no banheiro todo dia, então tá funcionando o meu intestino. Já é um sinal melhor, mas não é só isso, tá? Eu tenho pacientes que falam, não, eu vou 3, 4 vezes ao banheiro. Não, então a gente precisa analisar, inclusive, a qualidade desse cocô. Né? Olhar então, lá, né? E falar, deixa eu ver isso, como é que e saiu. É muito interessante, né? Porque normalmente a gente não olha. Eu dou descarga. Eu tampo e dou descarga. Mas isso que é muito importante olhar, né? Sim. O cocô. A gente deve olhar, principalmente para saber o que é que está saindo da gente. Né? Então, não é normal você ver restos de alimentos nas fezes. Não é legal. Então, algo no seu organismo não está funcionando de uma forma adequada, não está quebrando aquele alimento para que ele possa ter absorção, né, no intestino. Né? Um intestino um cocô muito amolecido também tem uma qualidade ali ruim dele. Né? Aquilo mostra que existe uma disbiose no intestino. O que é a disbiose? É quando a gente tem alteração das bactérias boas e ruins. Porque as bactérias existem, elas estão ali, só que elas precisam estar equilibradas. A partir do momento que a gente tem o desequilíbrio, onde prevaleça mais as bactérias ruins, a gente vai ter a nossa saúde prejudicada. Né? E hoje, infelizmente, a alimentação é através de produtos alimentícios, produtos industrializados. A base da alimentação hoje é o pão, então, que é o glúten, que forma uma cola na parede dos intestinos, impedindo a absorção dos outros alimentos. O que mais que a gente pode
Fala, me ajuda. A gente fala muito sobre produtos que inflamam, né? Comidas que inflamam. Hoje eu vou dizer que tá na moda, porque eu escuto muitas pessoas falando isso. Ah, isso inflama. Tem gente até falando assim, essa bebida aqui alcoólica é alcoólica, mas não inflama. Muito essa processado também, isso. né? O que quer dizer isso, inflamar? Eu sempre falo para os pacientes que os 3 alimentos mais inflamatórios para o nosso corpo é o açúcar, o leite e o glúten. Nossa, tudo que eu como. Tudo que eu como de manhã já. Eu já acordo, já acordo de manhã, já como tudo isso aí. De manhã eu já tomo leite com café e pão. 8 horas da manhã eu já tô inflamada. Manteiga é ruim também? Com manteiga, gente. Manteiga é bom. Manteiga é bom. Como uma coisa margarina saudável. que não. Não, meu não como, né? Mas olha só, a gente passa um período que é o sono em jejum, que é um jejum prolongado, obrigatório, né? digamos assim, né? E como que a gente quebra o nosso jejum? E isso é a maioria da mesa dos brasileiros mesmo. Leite, café com açúcar e pão. Café. Nesses alimentos não tem nutrição nenhuma. Então, essa história de falar que o leite é fonte de cálcio já caiu por terra já faz muito tempo. Se for um leite de vegetal, ok. Um leite de coco, um leite de amêndoa, desde que não seja na caixinha, né? Tem que ser uma coisa natural. Porque se for na caixinha, já caiu a metade ali do... Eu já tava pensando eu falei, nossa, eu vou comprar a caixinha já. Aí, tem que fazer em casa. Eu falo que a gente tem que ir por degraus. Então, para quem toma um leite normal, da vaquinha, de caixinha... De repente, você dá esse pulo para um leite de amêndoas na caixinha, você evoluiu? Já evoluiu. Já evoluiu. E aí demora para acostumar também o paladar, que é diferente. De coco em pó? Ai, é maravilhoso. É bom? É muito bom. É saudável? É saudável. Até te indiquei, amiga. Tô muito saudável, gente. É saudável. É saudável. Lá em casa a gente usa ele. Eu uso também. Eu adoço o meu café com ele, porque daí... Eu já não uso mais açúcar, não uso adoçante. Eu nunca tomei com café, pra ver se é bom. Eu só mistura o leite em pó de coco no café. Ai, é uma delícia. Mas ele puro também é muito bom. Eu já falei, gente, se a caixinha não é bom, o pó, então, eu já tava imaginando que não. Lá, tá vendo? Eu tenho uma coisa saudável. Né? E as pessoas me perguntam também, nossa, você fala bastante sobre alimentação, né? Eu não sou nutricionista, não tenho formação nutricional. A minha função na saúde integrativa é orientar o paciente sobre os alimentos inflamatórios. Certo. Então, eu não passo dieta alimentar nenhuma, não vou falar a quantidade que o paciente vai comer, mas a gente orienta a buscar um nutricionista também, né? Mas não se inflamar. É uma questão interessante isso, né? Que hoje em dia eu percebo que os profissionais da saúde, de médicos a nutricionistas, fisioterapia, eles estão mais preocupados com a saúde integral mesmo. Então não tem, é o que você está falando, não tem como a gente meio que um entrar na área do outro, né? Porque você vai fazer um paciente, você vai falar para ele sobre como ele se desinflamar, na verdade você vai falar lá sobre a ozonioterapia. Então vamos falar sobre o que você os benefícios que você vai ter aqui com o tratamento, o que eu posso te ajudar, tal. Mas de nada vai adiantar se ele continuar cometendo outros erros, né? Não cuidar da alimentação dele. Então você tem que tocar nesses assuntos também, né? Senão não... a gente não consegue obter saúde se você não tiver uma boa qualidade de vida, né? E nisso envolve alimentação, mesmo para ozonioterapia ou para qualquer outra terapia, coisa, né? Atividade física, ter uma boa noite de sono é extremamente importante. Essa história de eu durmo 3 horas e eu já estou pronto. Tô bem. De novo, tá bom hoje, mas lá na frente isso vai te fazer falta. Então a gente deve ter no mínimo 7 horas de sono, né? Pensando em qualquer melhora de saúde, para qualquer tipo de dor ou de algo que você esteja tratando, né? E água, gente, não dá para imaginar como que um adulto não toma água. Porque a criança ainda fica esperando a mãe oferecer água, né? Mas um adulto precisa ter uma quantidade certa. E existe essa conta, tá? Existe uma conta, que a gente faz para ver qual o nível suficiente. E ninguém começa a tomar água do dia para noite, tá? Então é uma coisa um hábito de degrau. Que você vai criando. E aumentando. Se policie, abre a sua mente.
preste atenção, entenda o porquê que é importante todas essas questões e devagarzinho nós vamos subindo um degrau por vez. Ninguém dorme doente e acorda saudável do dia pra noite. Recentemente eu fui no médico e eu falei, nossa, eu tenho muita dor de cabeça. Daí ele falou, você bebe água? Daí eu falei, claro. Daí ele falou, não, mas peraí, quanto você pesa? Qual que é a sua altura? Tantos litros por dia. Daí eu falei, o quê? Só se eu andar com um galão do meu lado. Mas enfim, aí eu descobri que, né, não tô tomando a quantidade suficiente de água. E não é só tomar água, é tomar água de qualidade também, né? Uma água alcalina é essencial. Então. Agora, Pri, você sempre foi assim? Na sua vida profissional, pode até falar da pessoal também, né? Mas assim, o que te levou a isso, né? Por que você, de repente... Não sei, conta pra gente como que era antes, né? Assim, a Priscila que se formou lá em fisioterapia, que começou a trabalhar. E hoje tá nessa pensando... Um tempão que você tem a clínica, né, Pri? Sim. Já tá há muitos anos. O que te levou a isso? Eu sempre trabalhei com dor, né? A minha formação, a minha paixão era tudo que fosse para melhorar a dor, né? Foi depois do ozônio que realmente a mente abre e as coisas começam a mudar, né? Então, eu posso falar muitas coisas porque já fui uma pessoa obesa, eu já cheguei a pesar 120 quilos, fiz uma cirurgia que me forçou a emagrecer e eu fiquei magra por um tempo, porém a gente sente a perda de saúde, tá? Então a gente tem crises de hipoglicemia, tem alterações no seu bem-estar, muita queda de cabelo. Enfim, hoje eu não sei falar se eu faria essa cirurgia novamente, né? Entendi. Porque quem passa sabe o desespero, né? Mas talvez se eu tivesse, naquela época, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria ficado obesa. Então é por aí que eu começo, né? Tá. Não teria chegado a tal ponto, né? E mesmo depois de ter feito plástica e tentar introduzir algumas questões de saúde na minha vida, eu voltei a ganhar peso. E eu fui descobrindo que a questão não é só estética. Porque eu podia perder tudo aquilo que eu tinha emagrecido, mas eu estava perdendo saúde. Então, não estava bom o meu sono, eu tinha muita dor de cabeça, o meu intestino não funcionava, mesmo com a redução do estômago. Eu não tinha boa alimentação, qualidade na alimentação. E foi então que a ozonioterapia me trouxe. Quando chegou o ozônio na clínica, eu fui a primeira a fazer o protocolo para emagrecimento. Então, eu fiz o protocolo certinho para emagrecer. Emagrece um pouquinho, mas não é muito, né? Só com ozônio, você vai ter ali um resultado de 30%. Mas quando você associa todo o protocolo, né? Toda a qualidade de vista... aí o resultado vem vindo, sem sofrimento, vem acontecendo, né? E é bem interessante porque eu já tinha emagrecido, eu já tô com esse peso, já tem mais ou menos uns 2 anos, mas o corpo continua tendo alterações, modificações. Então, as roupas continuam ficando mais largas, mais soltas, melhora sim a celulite, apesar de eu não ter feito tratamento de celulite, mas... o ozônio está oxigenando esses tecidos, então vai melhorando sim. Tem uma quantidade de vezes para fazer, por exemplo, se fala assim, precisa fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 1 vez no mês. Pode fazer muito, tem que esperar. É assim, cada pessoa tem uma necessidade. Uma indicação. Né? Então, se eu te falar do protocolo de emagrecimento, a gente deve, as 2 primeiras semanas, fazer ozônio sistêmico todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nas 2 primeiras semanas. Depois isso já vai espaçando. Hoje eu atendi um caso de ferida. Uma ferida diabética muito extensa. Há 3 anos está com essa ferida. Então, não posso falar para essa paciente vir 1 vez na semana para fazer um tratamento que há 3 anos está com deficiência de oxigenação ali. Então, nesse caso, hoje, eu indiquei 3 vezes na semana. E depois, a gente vai espaçando. Então, a gente sempre vai reavaliar a necessidade, né? Se o paciente continua fazendo com muita frequência, depois de um ciclo
de pelo menos de 10, 15, às vezes 20 sessões, eu dou uma pausa. Dou uma pausa no tratamento. Entendi. Espera um mês e depois ele volta, tá? Porque quem conhece os benefícios do ozônio, é difícil, ele não quer ficar sem. Ele quer... Daí quer fazer com frequência, ele quer porque... mantendo. Entendi. Até para eu diminuir a frequência dele de 3 vezes para 2, depois para 1 vez, porque à medida que vai evoluindo, a gente vai espaçando as sessões. É difícil. Tem a resistência, porque ele você quer, sente ele quer um continuar. alívio da dor, e aí você não quer sentir a dor. Mas esse é o entendi. melhor termômetro para você, não é? É. Assim, que você percebe que os seus pacientes estão saindo bem, né? Estão Sim. tendo uma boa evolução e eles querem continuar, né? E eles indicam para outras pessoas, né? Então você estava contando que primeiro você usou em você. Usei E tudo. aí você falou, é muito bom, vou começar a trabalhar com isso. Sim, no começo era só ozônio, tá? Então eu só fazia ozônio. Então eu não tinha associação de outros protocolos, né? Eu já não comia mais glúten, eu já não tinha mais o pão todos os dias na minha vida, né? Então acabou emagrecendo um pouquinho. Sim, emagreci. Mas quando associou com outras terapias, que aí são complementares também, né? Então, aí os resultados começaram a aparecer. E o que são essas outras terapias? Não é só terapia dentro da clínica, não é só coisas que eu aplico no paciente, né? Mas eu comecei a associar atividade física. E no começo era muito difícil, eu ia 15 minutos na força do ódio para academia, mas eu ia porque eu estudei e eu entendi o tanto que era importante aquilo e eu tinha que aplicar em mim, né? A água, eu tenho a minha garrafinha, seja no carro, a que eu levo para academia à noite. E você toma uma água específica, Prêmio? A água alcalina O que é a água é alcalina? uma água com pH elevado. Oi? Então, a gente sabe hoje, né, através dos estudos, que um pH alcalino não desenvolve doença. Então, a gente não consegue desenvolver células ruins num pH que esteja alcalino, né? O que deixa o pH alcalino? A água e boa alimentação. Se você toma muito refrigerante, água com gás, cerveja, isso tudo vai diminuindo o pH do seu sangue, né? As dietas também, se você tem muita conservante, metais tóxicos, né? Eu tô tentando me policiar aqui para eu não fazer uma mistura de várias terapias, né? Mas pra gente saber, assim, falar assim, ó, a água que eu tomo é alcalina. A água do meu filtro é alcalina. Isso, existem filtros hoje que a gente utiliza de água alcalina. Você pode Entendi. comprar também, né? E eu falo assim, a gente tem que se policiar na questão dessas garrafinhas, por exemplo, se elas ficam no sol. Então, isso tem uma liberação não para o pH, mas para metais tóxicos, né? Então, o plástico hoje, se ficar no sol, e às vezes a gente deixa, né, o galão de água, passou, comprou no mercado e fica lá, no sol o dia todo. Ele já vem transportado no sol, né? A maioria das vezes. Então, hoje, se todo mundo conseguisse ter um filtro de água um filtro alcalina, em casa. De barro. É um filtro de barro. sim, de todos eles, esse ainda é o melhor. Né? Não que eu elegeria ele, tá? Mas do filtro convencional que só gela a nossa água, que vem de qualquer origem, pelo menos ali tá tendo um tratamento na água, esse filtro de barro. Você já viu um negocinho que eles estão vendendo na internet que joga dentro da água assim? E fica falando que aquela água é isso? Eu já vi uma garrafinha, essa? Não. Uma garrafinha que tem Eu vi uns metalzinhos É um embaixo. dispositivo. É um dispositivo, isso E mesmo. ele tem A minerais palavra é essa. lá dentro. E aí Você joga dentro da água. É lógico que eu conheço, né? Porque eu tenho e eu uso também. Tá. Então é legal. É bem legal, bem É legal. legal, gente, é legal. E aí Eu você não deixa conheço. ele 30 segundos ali, agita um pouco aquela água, né? E não muda o gosto, não muda nada. E o seu corpo hidrata mais. Isso. Eu tenho pacientes, por incrível que pareça, que toma mais de 5 litros de água. Porque é jovem, porque pratica muita atividade física. E aí também o excesso também é prejudicial. Então, o que a gente fez no caso dele? Melhorar a qualidade da água.
Então, mexendo nessa qualidade de água, porque aí a pessoa não dorme, né? Como que vai dormir com 5 litros de água? Às vezes xixi até toda mais. hora. Então, a gente precisa melhorar essa questão também, né? Eu preciso dele dormindo, né? Então, a gente cuida dessa questão da água alcalina. Tá, e daí você levou isso para sua clínica, então. Você começou a trabalhar com ozonoterapia quando? Fazem 4 anos. 4 anos. Agora isso, em agosto. É que agora que deu um boom, né, Fez 4 anos. Assim, porque já faz um certo tempo, então, né? Agora que a gente ouve mais, ou a gente te vê mais na rede social, pode ser, né? Pode falando ser. sobre isso. Eu acho que vai juntando, porque a gente vai evoluindo. É nosso destino, né? Eu também não sabia nada de ozônio antes. Então, eu comecei a aprender, fui buscar ozônio só para aplicar na dor. E, de repente, hoje eu uso ozônio para tratar todas as doenças. Então, eu já atendi desde doenças autoimunes, vitiligo, depressão, né? E a gente consegue excelentes resultados. Certo. Aí, eu vou lá fazer e pra saber se o meu intestino tá saudável. Nós vamos voltar lá naquela parte Tudo bem. do cocô. Mas, por exemplo, tá certinho o cocô. Mas não é só isso que vai O cocô medir tá se o meu bonito, tá robusto, bonito, tá lá no formato É, certo. né? É só assim que eu vou saber ou eu vou ter que fazer um exame pra você poder avaliar? Então, o exame de fezes não é o exame mais apropriado, porque existem algumas falhas, tá? Certo. Normalmente nunca dá nada. Então, a gente examina, sim, um hemograma. No hemograma, que é um Entendi. exame de sangue, eu consigo mais informação até do que no próprio no exame de fezes. É. E a colonoscopia? Não é necessário. Olha, como a gente faz aquela limpeza maravilhosa antes da colonoscopia, então o que vai ser identificado ali? Só se tiver com muita incrustação fecal ali. Entendi. Se Ou não, um nível tá de limpo. dor, alguma coisa assim. E aí o exame vai ver a presença, né, de algumas alterações ali naquela mucosa, na parede Entendi. do intestino. Mas em relação a fezes, Daí já não... mas existem hoje vários vídeos na internet que mostram, inclusive, a presença de parasitas na parede da mucosa intestinal. Mostra Sim, as eu vi. incrustações fecais, né? Que pessoas que não têm a frequência de ir ao eu banheiro. vi isso. E aquilo vai incrustando com a presença de muito glúten, de falta de água, né? Então, aquilo vai grudando nas paredes e aí a gente precisa tomar algumas providências também. Então, a gente vai orientar. Entendi. Não que ela não Toda uma possa avaliação. fazer o ozônio com o intestino ainda assim, porque é uma construção. Então, a gente vai conquistando o intestino saudável, né? Então, a gente já vai iniciar a ozonioterapia, orientando que a absorção vai ser menor, e aí a gente vai explicando o enema de café. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, que isso? Tem alguma coisa que a gente não pode tomar café? O enema de café é uma das coisas que a gente utiliza para tirar essas incrustações mesmo, que fica ali no intestino, e também para liberar e limpar metais tóxicos do nosso corpo, tá? Então, literalmente é um café orgânico, coado, com uma boa qualidade de água, né? Eu utilizo a água ozonizada para fazer esse enema e é introduzido via retal também. Ah, É uma esse lavagem. líquido. Isso é uma lavagem. É Interessante. Pra limpar. literalmente tomar café pelo cu. Eu Não, não esse ouvi falar funciona, do café, tá bom. mas eu já ouvi falar que em casos graves de alcoolismo as pessoas, elas... Podem fazer lavagens, né? Quem tem De alcoolismo? intoxicações. De alcoolismo. Eu vi também. que pode fazer, mas tem gente que bebe, né? Ah, pelo injeta ânus, o álcool sim, eu já pelo ouvi ânus falar. pra poder, Já ouvi falar. pra poder ficar bêbado, Doido. doidão. Né? Não Porque pode a beber. absorção, A pessoa não pode beber. ela é... Através do intestino, É. né? A absorção começa no nosso estômago. É a pessoa que não pode beber, mas não vive sem Uau. a bebida. Mas nós não estamos ensinando ninguém a fazer nada errado aqui, não, gente. Por favor. Ouvi falar. A ideia é justamente o A ideia é contrário. o contrário. Né? Mas Ai, é meu porque Deus. a absorção realmente acontece, É. né?
A maioria... Muito interessante. absorção. Ô, Pri, e é muito caro fazer ozonoterapia? É acessível? Como que é? Não, hoje a gente tem sessões de R$70 até R$200, né? Então, depende de qual ozônio que a gente vai aplicar, de qual forma, né, de ozônio que a gente vai aplicar. Então, Entendi. se a gente pensar que isso está evitando que o seu organismo se deteriorize por outras questões, a gente está investindo e isso acaba tendo um custo muito menor. Com certeza, uma pessoa que faz a prática do ozônio, ela vai ter muito menos problemas de saúde, né? E muito menos custos aí com a sua doença, né? Até porque o remédio, hoje, gente, o remédio tá bem caro, né? Então, Eu sempre falo que é o investimento, é um né? investimento mesmo. Você fala, não quero pagar no uma academia, tratamento. né? Sei lá, quanto que tá um preço de uma academia hoje? 120, 150 por mês aí. Sim. Eu não quero pagar um pacote de academia, mas depois você vai pagar isso num remédio para baixar diabetes, né? Pra, sei lá. Pra pressão alta, Pra pressão alta. pra o estresse, que daí você vai tomar um pra ansiedade, depressão, e esses são bem caros, né? Então tem tudo isso. Vou te fazer mais uma pergunta, que fiquei curiosa agora, que eu acho que tô chegando lá. Fala pra mim, e menopausa? Ajuda? Se a gente Ajuda fizer essa muito. parte da prevenção? Ajuda, porque a gente sempre vai pensar no ozônio agindo como potencializador do oxigênio celular. Então, a menopausa acontece quando? Quando a idade avançou e a gente está tendo perda desse oxigênio celular. Então, veja bem, nossas células não vivem sem oxigênio. Elas vivem uma semana sem água, sem o alimento, mas se a gente ficar 3 minutos sem respirar, a gente morre, a gente tem morte cerebral. Então, pensando nesse princípio, que o ozônio vai potencializar o oxigênio celular, ele sempre vai estar trazendo saúde. Lógico que numa mulher com menopausa não é a mesma concentração de ozônio que eu vou usar num atleta com 20 anos. Sim. Né? Então, essas são as questões que a gente precisa avaliar. Então, a gente precisa fazer várias análise do estilo de vida dessa Você mulher. pode usar como uma prevenção também. Sim. Você fala assim, eu ainda não entrei na menopausa, porque mas é que eu já tô buscando todos a os menopausa tratamentos é já. uma questão natural. Natural, O que sim. você não precisa é passar pelas consequências de uma menopausa adquirida de uma forma sem saúde, né? Certo, é porque hoje a gente tem muita informação, muitos tratamentos, muitas alternativas, né? É um assunto que eu acho que é bem legal. Então, a gente não pode usar o ozônio previne menopausa. Entendi. Evita a menopausa, Mas não é algumas isso. coisas que vão... Mas ele vai te ajudar e te fortalecer a passar por ela de uma forma saudável. Sim, assim como algumas coisas que a gente pode comer. Então, é Que todo podem um conjunto, auxiliar, né? sim. Tem que cuidar antes, gente. Não quero passar por isso, não. Esse é o melhor tratamento. É Uma a preventiva. prevenção, né? Tudo. Então, a gente não deve procurar um tratamento só quando já aparece doenças instaladas, né? Então, por isso que a gente faz esse rastreio metabólico no paciente, né? E isso chegou até mim através do ozônio, mas é através do exame de sangue que a gente vai fazer esse rastreio metabólico para poder otimizar. Então, não deixar a vitamina D ficar se arrastando, a sua vitamina B, né, ficar te deixando sem energia. Então, a gente vai otimizar. Tem doença instalada? Não, não tem. Tá ali dentro dos valores de referências, mas a gente sempre pode melhorar. E o ozônio me ajuda com essa resposta também. Né? Não é só ozônio, mas a gente tem. Porque se você melhora outras coisas, né, que nem se melhora o sono, melhora o funcionamento do intestino, a gente vai ficando mais feliz. Sim. Né? É isso mesmo. Acho que é isso. E os médicos hoje, Priscila, eles recomendam a ozonoterapia? Recomendam assim, você recebe pacientes vindo de médico falando, olha, vai lá com a Priscila, faz lá um... Graças a Deus. Hoje tem melhorado isso, tem aumentado, né? Mas os médicos integrativos, geriatras, me mandam pacientes também, porque muitas vezes a pessoa que está muito idosa, muito debilitada, ela não consegue responder ao tratamento medicamentoso. Então, toma e não tem a mesma resposta, porque o organismo está debilitado. Então, eles têm visto a melhora desses pacientes na disposição,
na reação até mesmo para ter uma boa resposta ao medicamento. Então, hoje está aumentando isso, mas ainda existe uma força que não é dos médicos, é uma força por trás disso, né? Então, a questão saúde hoje tem vários interesses. E quando a pessoa entende isso, ela não quer saber se o ozônio foi aprovado agora ou não. Ela já experimentou, ela já sentiu o benefício e ela vai se tratar. Né? Mas, infelizmente, né? Tô falando meio por códigos. Entendi, a aprovação fica mais lenta, vamos usar a palavra mais lenta, né? Morosa. Eu acho que no Brasil, né, tudo é mais lento, porque em Cuba, Alemanha, já é utilizado a ozonioterapia como a primeira coisa que o paciente vai usar nos hospitais, né? Então, passa por ozônio. Ele vai ter o tratamento de ozônio independente do que ele tem. Por quê? Pelo baixo custo que ele é. Então, se hoje o SUS implementar isso, vai diminuir muito o consumo da indústria farmacêutica, né? Pronto, falei. Eu acho que... Mas é isso mesmo. Acho que se não houverem, né? Se não existirem as pessoas que vão contra a maré, a gente vai sempre ir pela maré, né? Sim. Quer dizer, lá na década de 30, 1920, não sei se eu estou falando a data certa, mas acredito que seja, era recomendado que as mães dessem para os filhos leite condensado, não é? Era feito propaganda disso na televisão, né? Então, olha, compre o leite, moça, leite condensado, dilui e dá pro seu filho, é maravilhoso, né? Fonte de ferro, é fonte de... Imagina, gente, é um absurdo você pensar isso hoje, né? Você colocar leite condensado, fazer uma mamadeirona de leite condensado. Mas lá... Eu adoro, mas... Então, mas lá... Não pense em ter dado pro meu filho. Porque foi a força de uma indústria, né? Que depois isso caiu por terra, né? Graças a Deus. Não é bem assim, né? Vamos incentivar o leite materno, vamos incentivar mesmo a coisa sem açúcar, comum, né? Que tanto a minha mãe... Ela ficou louca quando eu tirei o leite das crianças. Eu já tirei o leite faz tempo por conta da acupuntura. Ele dá umidade interna, ele deixa a pessoa mais lenta, né? E eu falei para ela, não, mãe, fonte de cálcio existem muito mais valiosas em outros lugares. E não no leite. Principalmente o leite de caixinha, né? Se a gente cresceu tomando leite, né? E ainda, caixinha. Mas eu tomo de cápsula, deve ser o Vanessa, pior de todos. Na nossa época, eu já compro aquela cápsula que isso, vem... Né? Mas eu cheguei a tomar o leite que vinha da... De saquinho. Eu não sei de que. Eu não sei de que época que vocês estão falando, porque como eu sou muito jovem, gente, eu ia buscar leite, era tradicional, pegava uma esse leite azedava depois muito de rápido, 1 ou 2 dias, não podia ficar fora da geladeira. Tinha então, que ferver, esse é outra questão, enorme, né, do leite, eu lembro. Agora hoje, esse leite da caixinha, que fica uma semana depois de aberto, na geladeira e tal, isso não tem fonte de nutrição ali. Nossa, nossa, Pri, sair daqui, eu tomo de cápsula. Porque já vem o café com leite na cápsula. A gente já descobriu que a gente tá se inflamando já logo pela manhã. Nossa, você não sabe o que eu comi antes de vir pra cá, eu não vou contar. Não, deixa pra lá. Eu comi pão. Comi fandangos, pra cá. Com Coca-Cola. Tá em dúvida do que comer? Coma proteína. Uma proteína. Mas não nuggets, tá? Não conta, né? Coma proteína. Então, pode comer ovo sim, né? Teve uma época que o ovo era considerado um vilão. Né? E isso caiu por terra. Então, que o óleo, lógico, não tô falando do óleo de soja, mas que o óleo também já foi um vilão. E hoje a gente sabe que as fontes saudáveis de óleo, né? O óleo de coco, azeite, das próprias sementes, né? Que tem os óleos, eles são ricos para prevenir muitas doenças cerebrais. Então, tem muita coisa boa para a gente aprender, né? Então, a gente não deve pegar só uma coisa, não indico, não pode, e aceitar aquilo. Eu falo que preconceito existe, todo mundo tem. Mas ele não pode ter duração a partir do momento que ele te impede de conquistar saúde para você mesmo. Né? Então, o ozônio tem essa questão de preconceito, principalmente quando fala da via retal.
como o leite tem, quando fala não é para tomar leite. Poxa, a pessoa cresceu aprendendo que leite era fonte de cálcio e hoje vem uma doida e fala que não. Né? Então, vai estudar, vai pesquisar. A gente tem esse material hoje aqui. Vai ver da onde vem isso, né? E isso a gente deve fazer para tudo, né? Mas vai procurar em fontes seguras, né? Fontes Porque recentemente teve uma discussão aí de uma blogueira famosa aí que começou a falar que bolo de chocolate deixava todo mundo com diabetes, né? E eu não tô falando que todo mundo tem que comer bolo de chocolate, não é isso, mas também não é assim, né? Esse terrorismo nutricional todo, então a questão é quem ela é, essa blogueira, né? Que estudo ela tem, que preparação ela valor, tem, né? Para falar o que as pessoas têm que comer, o que elas têm que fazer. E sendo que até o objetivo dela é só emagrecimento, né? Ela só quer as pessoas... Ela busca esse nicho, né? De pessoas que querem emagrecer a todo custo, né? Então também não é legal, né? O que você falou, o emagrecimento... é a celulite que melhora, é legal, bacana, deixa a gente mais feliz, né? Mas não é esse que tem que ser o objetivo. Eu já tomei todos os remédios que você possa imaginar de emagrecer. Já usei todos os tratamentos dos mais doidos, tá? Não só antes da redução, mas depois também. E eu garanto, nada é duradouro. Não dura. Se você não muda o seu estilo de vida, você vai emagrecer 20 quilos em 3 meses, mas você não vai manter esses 20 quilos. E isso é para redução do estômago também. Né? Você não vai manter se você não virar a chave da sua qualidade, das suas mudanças de hábito, nada muda. Sim. E não é só, é claro que a gente tá fora do peso, prejudica um monte de coisa, né? Mas não só quem está fora do peso é que não é saudável, né? Exato. Tem pessoas que estão dentro do peso Mas e muito. tem colesterol alto. Eu conheço vários. Você fala assim, como, né? Bem magrinha e tal. Mas não é uma... O peso não é sinônimo de saúde. Eu tenho pacientes que estão com a saúde muito ruim e estão com seu peso linda, feliz e tal, mas não tem alimentação adequada. Às vezes a pessoa não tem, não sei se essa é a palavra adequada, a tendência a engordar, ela é magra, mas ela come só porcaria, né? Que a gente chama de magra de ruim. Isso, né? eu A pessoa que falando isso. certo, que a pessoa que come ruim. tudo, ela come a geladeira, né? E não tem problema. Né? Tem eu, né? Que se eu pensar no chocolate, já engordei 2 quilos. Já engordou, né? É isso. Mas sabe por quê? Você tá né? pensando no chocolate errado. Pensa no chocolate construtivo, né? Então, 85% é o chocolate ideal. A minha professora diz que o chocolate bom é aquele que você não quer comer o segundo tablete. Esse chocolate vai te trazer tantos benefícios para a serotonina, inclusive, para o seu humor, para questões hormonais, desde que seja com moderação, né? E aí esse chocolate, ele é muito bem-vindo. Eu como chocolate todos os dias. Eu também. Mas Ao não o leite. de 80%. Não dá para começar, sabe? De repente você sai ao leite e vai para o chocolate. Sim, tem que ir gradual, 80%. 70. Isso, começa, vai devagarzinho, 80, vai Devagar e acostumando, sempre, né, isso. gente? Essa que é o Acho que é esse segredo. que é o segredo. Da mesma né? forma, para tirar o açúcar do café. Então, vai reduzindo o seu açúcar. Porque a questão não é Mas aí, açúcar eu ou tirar o adoçante. açúcar, não uso o açúcar do café é a no questão café. da qualidade do café Eu tomo também, o né? café com Também. leite, sem açúcar. Mas é o café em pó com o leite em pó que sai da cápsula, né? Entendeu? Então daí já é tudo ruim. mas não Além tem de açúcar. tudo, essa cápsula é de alumínio. E ela tem metais tóxicos. Então, é muita Eu devo coisa estar muito ruim no mesmo lugar. intoxicada. E depois eu como pão. No pão é difícil tirar, não é? Sofreu pra tirar o pão? Muito. Ou foi tranquilo? Muito. Eu tenho histórias, assim, da dó. É, porque a gente, de mim, a gente de não ter pensa. dó de mim. Fala assim, vou comer um pãozinho. Eu sou essa. Fala assim, É muito acho que difícil foi um pra mim tirar o pão. lanchinho. Eu posso contar? Claro. Pode. Eu estava fazendo o cabelo. E, de repente, entrou uma pessoa vendendo pão dentro do salão. Normal, Pensa delícia. num cheiro. Pão Pão caseiro.
Acho que eu fiquei uns 2 meses sem voltar naquele salão. Fiquei muito chateada e nervosa. Ninguém veio me oferecer para eu comprar, só que todo mundo comprou. Não me ofereceram, porque já sabia que eu não comia pão. Então, isso é recente. Tá? Então, eu sofro, sim, de ficar sem o pão. Né? Hoje, bem menos do que há 2 anos atrás. Né? Então, essa história é de uns 2 anos atrás. Eu saí de lá irritada, nervosa. Que o cheiro. Se eu pegasse um pão aquela hora, eu acho que eu tinha comido ele sem a manteiga. Mas eu consegui, me controlei, né? Não que eu nunca tenha feito isso, tá? De falar, não vou comer, não vou comer, não vou comer. E de repente, comeu uma fatia. Comi uma fatia. E você vai dosando isso, vai descobrindo que uma fatia, de vez em quando... Tudo bem. Não, eu não sou celíaca, então tudo bem. Agora, aquela fatia... Todos os dias no seu café da manhã. E depois todos os dias um lanchinho da tarde. Depois um lanche à noite. Isso vai te fazer mal. Então, essa sobrecarga, né? Não só do glúten, mas muito pior do glúten, né? De todos os carboidratos, né? Por isso, tá em dúvida no que comer? Coma proteína. Pode comer ovo. Come ovo no café da manhã, no almoço e na janta. Ele vai aumentar a sua saciedade e não te deixar doida atrás de doces ou de pão. A sua alternativa hoje ao pão é ovo. Ovinho. É o ovo. E aquelas receitinhas de... Faço todas. Faz todas. Faço todas. Mas é a minha próxima evolução, que talvez demore mais uns 8 anos. Eu tenho uns momentos de dieta, né? Raros, mas eu tenho. E eu já fiz algumas e eles são gostosos também. São. Os pães com farinha de amêndoa, de aveia. Então linhaça, é gostoso. Fica um pão honesto ali, sabe? Fica melhor. Não fala mal de ninguém. Esse artifício, digamos assim, né? Dá até pra fazer um tosté. Esse truque do que você ficar naquele pão todos os dias. Porém, o que a gente vem estudando é que todas as farinhas geram umidade no seu intestino. Mas aí vamos com calma, né? Porque já foi tão difícil tirar o glúten. Então, vamos começar um degrau de cada vez. E depois, o seu organismo vai deixando de ter essa necessidade pelo pão, pelas massas, pelo carboidratos. Mas não é em um ano que você conquista, né, esse nível top. Até porque tem uma questão do paladar alimentar também, né? Eu acho que tem a questão do social, porque aonde você vai, o que tem, né, para comer, o que tem para beber, o que tem... E a minha dica para todos os pacientes que estão começando coma antes de ir. Coma antes de ir para o seu evento social. Por quê? A hora que você chegar no evento, você tá saciada, você não vai matar a sua fome em 10 salgadinhos. Você vai comer um, você vai comer outro, né? Socialmente. Mas não vai comer só aquilo. Mas não vai comer em grande quantidade. Aniversário de criança, comer nem doido, como se não houvesse amanhã. Né? Então, aquele risoles, aquela coxinha. Premissa. Isso eu chamo de cartas na manga, tá? Não dá pra você chegar num lugar morrendo de fome e não tem outra coisa sem ser o pão. Você vai comer o pão. Eu vou comer o pão. Que o glúten me faz muito mal, né? Eu tenho várias reações do glúten. Então, você precisa estar alimentado, porque senão você não vai conseguir. Então, não consegue. Eu já ouvi de pessoas, assim, que fingem que comem em festa, que finge que bebe, sabe? Fica com aquela lata de cerveja. Para as pessoas não ficarem falando, mas você não vai comer nada, mas, né? Porque existe essa cobrança também, né? Mas mas você não vai comer nada. Mas o que tem? Mas eu fiz uma dieta bem radical um período, você deve lembrar. E eu fazia muito isso, de ficar com um copo parado ali com alguma coisa, uma cervejinha, e não bebia. Porque tem, às vezes, uma cobrança dos nossos amigos meus. Gosto de parece fala assim, mas você não vai beber nada, não vai comer nada, né? Mas então você tem que fazer. Eu usei um período, depois eu já desandei na dieta, agora eu como todas as refeições. Mas as pessoas vão acostumando, viu? Elas vão acostumando, para de te olhar feia, para de te olhar assim com aquela cara assim, ai, fresca, né? Não. As pessoas se enxergam depois e vê que quem tá errando são elas, né? E param de ficar te insistindo. A gente percebe que a gente erra quando a gente come muito, bebe muito. Porque antes, por exemplo, bebia muito. Eu gosto de tomar um vinho, uma cervejinha. Bebia muito, ficava
bem no outro dia já. Agora eu fico doente. Eu bebo, eu fico 3 dias doente. Não é ressaca. Eu fico doente Fica mesmo. com dengue. Olha, Isso, No a dia sensação seguinte. é essa. o que resume pra gente que os excessos, né? Então não é Isso. a cervejinha que você vai tomar, um vinho que você vai tomar que vai Exatamente. te É o deixar excesso. doente, mas os É. excessos sempre, né? Sim, exatamente. Prejudicar. Pri, e assim, acho que a gente tá partindo pra finalizar, não sei se você quer perguntar mais alguma Não, coisa. as curiosidades que eu tinha, depois Mas nós só vamos conversar depois pra já Eu marcar queria nossos saber, horários. eu queria saber seu plano para o futuro, assim, se você vai abrir uma clínica especializada, já tem, né? Eu sei que você já tem, mas aumentar essa clínica, quais são os seus planos? Há 2 meses atrás, eu falei pro meu marido assim: não me deixa fazer outro curso. Não me deixa, por favor, me segura, porque eu me cobro bastante. Então, eu sou de estudar mesmo todos os dias. E a gente sempre tem coisa para aprender. Né? Então, eu estudo ozônio todos os dias, eu estudo sobre a saúde integrativa, né? E, de repente, você quer ficar sem fazer nada. Então, você quer assistir um filme, né? Mas aí, aquele momento do filme, eu tô ali me cobrando, né? Então, eu amo a fisioterapia, né? Eu já não atuo com a fisioclínica há bastante tempo. Então, eu estou muito envolvida com essa parte da saúde integrativa e eu quero trabalhar nisso. Então, isso é o que eu tenho em mente. Sempre gerando bem-estar de uma forma geral. Então, eu quero que o meu paciente, quando saia dali, tenha a sensação que ele aprendeu muita coisa, né? Que ele pode não ter se curado naquela única sessão que ele fez, ele ainda pode sentir dor, mas que ele saiba e que ele sinta isso, né? Que ele está evoluindo, né? Como já aconteceu também de eu ter pacientes que não quer nem ouvir a gente falar, né? Porque não é fácil ouvir, diminua o pão, tira o leite, o açúcar é inflamatório. Se você não fizer isso, você não vai obter o resultado que você espera. E é essa mesma ladainha em todas as consultas, independente do que o paciente veio buscar. Porque essa é a forma integrativa de tratar. É você cuidar do paciente naquilo que ele pode fazer por si só e ninguém mais pode fazer, né? E como um todo, né? Mas como que você chegou na ozonioterapia, assim? Você saiu da fisioterapia? Eu não entendi essa parte ainda. Ficou... Bom, primeiro foi o RPG, que veio minha especialização. Que é ótimo também, né? Ótimo. Dá um assunto... É o próximo podcast. Isso, do próximo a gente vai falar de como RPG. eu sempre gostei muito de dor, então eu tratava a postura, mas eu sentia que faltava algo para eu melhorar o paciente. Então eu fui buscar a acupuntura. Então a acupuntura tem a eletroacupuntura, moxa, tem as ventosas e consegue melhorar muito a dor do paciente em uma sessão. Mas isso não tira a causa. E aí, então, a causa de uma dor na coluna é articular. Fui para quiropraxia. Então, somou mais um pouquinho. Mas ainda não conseguia tantos resultados que fossem duradouros. Entendi. Tá? Então, veja, não é que as terapias não têm resultado, né? Porque a quiropraxia destrava um paciente numa única sessão quando fica travado, né? Sim. Então, ajuda muito. Mas para ele não ter mais episódios, né? Eu conheci o ozônio. E o ozônio é que me levou para a saúde integrativa. Então, a princípio, o ozônio era para ser usado na dor, naquela hérnia de disco, naquela bursite trocantérica que não deixava o paciente andar. E eu procurei exatamente para isso. Eu falava, não vou fazer ozônio retal. E, de repente... Não é de repente, né? A gente vai entendendo, vai estudando e sentindo a necessidade. Então, eu fui a minha primeira paciente. Quando eu cheguei com ozônio em lençóis, né? Então, já tinha feito no curso ozônio sistêmico, mas eu comecei a me tratar. Então, eu comecei a colher esses resultados em mim, porque até mesmo a família é difícil. Tem uma resistência, né? Hoje... Graças a Deus, todo mundo faz, né? Então, o meu filho é adepto porque ele é atleta, né? A minha filha acordou hoje e falou, você podia fazer alguma coisa em mim.
Né? Então, eles já têm... Ela não toma antibiótico, ela começa com a dor de garganta, Já. é só ozônio auricular e sublingual, porque ainda não está com placa, né? Então, a gente já Aquele corta comecinho. isso. Quando você não consegue já nem engolir mais, não dá também para esperar. O ozônio vai ajudar, Entendi. melhorar, mas, né, tá com febre, vai ter que entrar com antibiótico, né? E então hoje a gente aplica isso tudo em casa. A gente sai da linha também? Sai. Né? A gente comete algumas Mas falhas. é normal, né? Também é humano, A né? primeira vez que eu li sobre a ozonioterapia foi no uso da ferida da diabetes, né? E já faz muitos anos já. E tinha que buscar fora de Lençóis porque não tinha o tratamento. Então agora a gente tem aqui E em Lençóis. onde que você fez especialização, Pri? Qual Em foi o São nome? Paulo, São com Paulo. um profissional específico para fisioterapeutas. Porque a ozonioterapia pode ser aplicado por todos os profissionais da área da saúde. Mas eu, por exemplo, não aplico dentro da boca, tá? Na cavidade oral. Somente o sublingual, que faz parte da minha terapia integrativa. Certo. Né? Mas eu não aplico, por exemplo, dentro da boca. Eu acho que isso é questão de um dentista Do dentista. fazer, né? Como eu acho também que o dentista não deveria aplicar no joelho e nem na coluna de nenhum paciente. Eu sinceramente acho isso. Não é o que acontece, porque a pessoa estuda, ela se torna um ozonioterapeuta e ela cria habilidades para isso, né? Mas eu acho que cada um Você devia prefere- ficar na sua Entendi, área, mas né? o conhecimento daquela parte, né? Mais Isso. específico. Eu acho que todo mundo que lida com saúde, desde médico a qualquer outro profissional, tem que ter muita ética, né? E muita responsabilidade. Porque a gente está lidando com um ser humano, né? E um ser humano que está debilitado, né? Por alguma razão. E a gente então, não tem que resolver tudo. Então, não tenho problema nenhum de chegar a um caso que não é para mim, né? Que não tá dentro das minhas possibilidades e eu poder encaminhar isso para um outro profissional, né? Sim. Ou até Certo. mesmo de um paciente que veio tratar uma ferida e eu pedir que ele procure um nutricionista para ajudar. Eu vou informar dos alimentos inflamatórios que vão ajudar, né, a construir de novo um processo de circulação saudável, mas ele precisa de um adicional, que ele procure um educador físico, né, para fazer Pra a prática poder- específica. Então, a gente precisa Dentro das possibilidades dele, né? somar, né? A gente Certo. sempre vai somar, né? sim. Legal, muito bom. Pri. Muito bom mesmo. Pri, onde fica a sua clínica? Qual que é o telefone? Passa os contatos. Passa seu Instagram também, o @. Que a gente o pessoal sabe- seguir, porque eu tenho visto muito você na rede social e é muito explicativo, então se ficou alguma coisa faltando aqui, vocês vão encontrar lá, com certeza. Exatamente. Sigam a Priscila nos Instagrams e Facebooks da vida. O meu endereço é Dr. Antônio Tedesco, 859, no centro, né? A quadra de baixo da prefeitura. O meu @ foi mudado recentemente. Tudo bem, a gente Tudo bem, coloca depois a embaixo. gente Vamos informa colocar o embaixo seu- aqui que a Priscila não lembra agora. Ela tá muito emocionada, né? Ela não tá lembrando, a gente vai colocar É o embaixo. ozonioterapeuta Pri Sanches, se eu não me engano. Tá. Ok. Mas foi mudado para que as pessoas possam me encontrar mais fácil. Ó, é ozonioterapeuta.prisanches. Ah, quase. Ozonioterapeuta.prisanches. Obrigada. Tá aqui o nosso Sigam- ajudante. Isso, sigam a Priscila, então. É isso aí, Pri. Muito obrigada, viu, por Ai, você ter vindo. Muito obrigada. Olha, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Mas nós teremos mais oportunidades, porque agora a gente vai fazer, depois a gente vai dar depoimento, daí a gente vai falar sobre outras coisas, assunto que não vai faltar. Estou à disposição, gente. Também quero te Adorei. agradecer, Pri. Obrigada. Muito, muito obrigado por aceitar o convite. Estar com a que gente, agradeço. esclarecer tantas dúvidas, né? Pra gente poder até tirar um tabu aí de uma terapia que é tão legal e que às vezes as pessoas não fazem por preconceito. Traz tanto benefício. Que traz benefícios, muita gente dando depoimento que realmente funciona. Então é isso que é legal. Eu queria agradecer também a Cris Osh, que ajudou a gente a produzir esse episódio. Beijo, Cris. Então, beijo. E sigam. Se inscrevam. Se inscrevam no canal, mas Curta, podem seguir a gente compartilhe. nas redes sociais também.
Isso mesmo. no ponto podcast. É isso, gente. Obrigadas. Curte, compartilha e até o próximo. Nos ajude a trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, ok? Beijo, até mais. Até Tchau. mais.